Entendimento. Hoje nós vamos refletir um pouco, nesse salmo. Todos acharam? Amém? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Só até o versículo 5. Amém? Irmãos, a reflexão breve de hoje trata-se de arrependimento. Esse salmo é um salmo que vai falar da necessidade, da importância da gente confessar os nossos pecados a Deus para se obter perdão. E nós vamos ver aqui a diferença do homem quando ele se cala e escolhe não confessar o seu pecado, a quando ele confessa e encontra o perdão em Jesus. Esse salmo é um salmo de Davi, em que ele pecou, ele adulterou e ele também cometeu ali homicídio. E o Senhor manda o profeta Natan para que abra os olhos de Davi o coração, para que ele enxergue que ele pecou. E a princípio ele não reconhece o pecado dele, mas depois ele se depara ali vendo que pecou. É tanto que lá em 2 Samuel, onde fala dessa história, ele vai falar: pequei contra ti, Senhor. Ali ele vê que realmente pecou. Mas como ele se arrependeu do seu pecado, ele alcançou o perdão. Isso é o que nós vamos ver aqui. Então, o tema dessa mensagem é a importância de confessar os pecados para se obter perdão. E no versículo 1 e 2, onde vai dizer assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Nós podemos ver aí o primeiro ponto, que é o perdão de Deus traz felicidade. Davi vai falar aqui: feliz é aquele cuja transgressão é perdoada. Feliz é aquele cujo pecado é coberto. Aí ele fala dois tipos de pecado, o pecado e a transgressão. O pecado, que é aquilo em que, por exemplo, a gente acaba falando, por exemplo, um palavrão, e a nossa consciência, o Espírito Santo fala, a consciência da gente vê ali que é pecado, e aí a gente vai pedir perdão ao Senhor. Enquanto a transgressão é o erro ao alvo. Então eu sei que aquilo é pecado e eu acabo fazendo. Então ele fala desses dois tipos. Mas feliz é aquele cuja transgressão é perdoada. Aí nós vemos que o homem que recebe o perdão de Deus, ele é feliz. Que enquanto o pecado ali, ele estava aparente aos olhos de Deus, a ira de Deus estava sobre aquele homem. Mas Deus encobre ali aquele pecado e o perdoa. Feliz também é o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Então o Senhor não vê maldade naquele homem, não vê engano no seu espírito. Por quê? Porque os seus pecados foram perdoados. Então esse é o primeiro ponto. Quando nós temos o perdão de Deus, nós temos também felicidade. Isso é o que Davi vai falar. No versículo 3 e 4, diz respeito ao segundo ponto. Negar os pecados causa sofrimento físico e espiritual. No primeiro ponto, nós vimos que o homem é feliz quando ele encontra o perdão do Senhor. Mas quando ele escolhe se calar e não confessar os seus pecados, ele vai ter consequências horríveis. Acompanhe aí, versículo 3 e versículo 4.
Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Enquanto o homem é feliz quando ele é perdoado, quando ele escolhe se calar, ele vai sentir ali um esgotamento físico, emocional e espiritual. Davi vai falar, quando eu me calei, envelheceram os meus ossos. Então ele está falando aí de uma dor física. Pelo meu bramido em todo dia, um desespero tão grande que vai atacar ali o físico. E também, quando escolhemos não confessar os nossos pecados, a ira do Senhor está sobre nós. Quando ele fala aí, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. As consequências do pecado vêm. A ira de Deus está sobre aquele que peca e não confessa o seu pecado, não alcança arrependimento. Por isso que ele diz, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então, quando ele usa aí essa expressão, é porque ele está num desespero tão grande de alma, num afastamento espiritual, numa culpa tão grande, que aquilo ali está fazendo ele sofrer grandemente. Então é isso que acontece quando nós escolhemos não confessar os nossos pecados. E vamos para o terceiro ponto, que aí está no versículo 5, que aí é a virada de chave, né? Tem como o terceiro ponto de respeito, que Deus perdoa aquele que confessa os seus pecados. Diz assim, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Enquanto Davi ficou calado, os seus ossos, ele gemiu, né? Seus ossos, ele sentiu uma dor grandemente física ali. Ele sentiu o afastamento de Deus e a ira do Senhor sobre ele. Mas ele conseguiu ver, né, que confessando os seus pecados, ele alcançaria misericórdia. Então ele decidiu confessar os seus pecados. Confessei que o meu pecado e a minha maldade não encobri. Então ele deixou de encobrir aquilo, os erros dele, as falhas dele, e decidiu confessar ao Senhor. Eu falhei, eu pequei, eu fiz, Senhor, o que teus olhos é mal. E ele confessou as suas transgressões. E o que aconteceu? E tu perdoaste a maldade do meu pecado. O Senhor perdoa. O Senhor tem misericórdia para aqueles que buscam arrependimento. Como vai dizer lá em Provérbios 28, 13. Abre aí em Provérbios 28, 13. Diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então aquele que confessa o seu pecado, ele tem perdão da parte de Deus. Então essa noite, meus irmãos, o Senhor vem nos falar que por mais pecador que você seja, você pode estar aí achando que não tem mais perdão para você, mas o Senhor é aquele que diz, eu te perdoo, eu tenho misericórdia para você. O Senhor espera o seu coração quebrantado, seu coração contrito, o seu coração que está desejoso por misericórdia. Porque vai dizer também, né, a Bíblia vai dizer lá em 1 João, que o Senhor é justo para perdoar os nossos pecados, se confessarmos assim eles.
Então, o Senhor, Ele tem misericórdia, Ele tem perdão para as nossas vidas. Amém? Então, essa é a mensagem, a breve reflexão de hoje. Que o Senhor possa colocar essa mensagem em nossos corações.